Bom dia, meus queridos. É com muita responsabilidade que tomo agora a palavra. Nós vamos dar continuidade à exposição das nossas lições, chegando à lição de número 9, aula 9, e lição do reverendo Augusto Nicodemos, expondo para a gente o tema O Culto Cristão. Nós temos caminhado nesse esboço, nesse conteúdo, e temos visto a exposição dos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, pensando neste tema, o culto cristão. E nós já vimos aqui o que levou Paulo a escrever esse tema, ou tratar disso com os coríntios. E também a forma como Paulo aborda esse tema. Nós vemos que Paulo aborda como um mestre e como um pastor. A todo instante, Paulo ele está trazendo à tona os princípios teológicos que estavam sendo atacados ou estavam sendo desrespeitados pela prática de Corinto, dos coríntios. E é interessante que no desenrolar dessas lições nós já vemos vários problemas tratados por Paulo. Paulo já tratou a respeito dos problemas, ou dos profetas, das profetisas que queriam surgir ou insurgir-se no meio dos coríntios, a respeito do uso do véu, do significado daquele véu, bem como a respeito da prática litúrgica no que diz respeito à ministração do sacramento da ceia, o significado daquilo tudo, e também vimos a respeito dos dons espirituais. Cristo como o centro do culto, a manifestação dos dons visava enaltecer a pessoa de Cristo, e a distribuição dos dons demonstra a soberania do Espírito Santo. Hoje nós vamos tratar um tema que é altamente relevante para os nossos dias, que é o batismo com o Espírito Santo. E esse tema ele é objeto de muitos debates, de muitas disputas, de muitas discussões entre os evangélicos, e nós queremos expor esse tema nessa manhã dentro do contexto onde ele é apresentado para a gente. Esse tema ele levanta algumas perguntas para a gente, para você que está acompanhando aí pela nossa transmissão. O tema ele levanta a pergunta, por exemplo, o que é o batismo com o Espírito Santo? Tema de tantas divergências no seio cristão. Quando é que acontece o batismo com o Espírito Santo? Em que momento da vida cristã o cristão ele recebe o Espírito Santo? Ele é batizado com o Espírito Santo? Ou ainda mais, quais são os sinais que acompanham o batismo com o Espírito Santo? Como é demonstrado que alguém é batizado com o Espírito Santo? Essas são algumas perguntas relevantes nessa discussão, ou nessa lição de hoje, e são as questões mais debatidas também nos nossos dias. E o que Paulo faz? O apóstolo Paulo, ele aborda esse tema, ele faz esse tema discutir-se aqui, neste versículo, nestes capítulos. Apesar da diversidade dos dons concedidos, ele ensina como existe uma unidade por esses dons produzidas no meio da igreja. É nesse contexto que Paulo trata a respeito do batismo com o Espírito Santo. E a nossa lição está baseada nos versículos 12 e 13 de 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13, nós encontramos a base para a nossa lição, e onde nos é falado a respeito desse batismo com o Espírito Santo. Ele menciona o batismo com o Espírito Santo somente uma vez em suas cartas. E é nessa situação aqui, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. E nós vamos agora examinar essa passagem à luz do contexto. Os versículos dizem assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros são muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então é somente aqui nessa passagem, nesse trecho, que Paulo cita o batismo com o Espírito Santo, somente uma vez. E é então nesse contexto que eu queria convidar vocês a pensar nessa manhã. Em que contexto nós estamos? O que Paulo vem tratando? No capítulo 12 de 1 Coríntios, conforme nós temos visto até aqui, Paulo está tratando dos dons espirituais. No contexto de onde? No contexto do culto.
onde alguns abusos eles vinham sendo cometidos. E é interessante que aqueles abusos cometidos pelos membros da igreja lá de Corinto, alguns enfatizando o dom de línguas, outros profetizando sem a devida ordem e, portanto, sem qualquer edificação real para os crentes, é nesse contexto que Paulo então vem tratar a respeito dos dons espirituais, porque afinal de contas, esse comportamento dos coríntios produzia divisões dentro da igreja, produzia uma divisão na comunidade entre aqueles que tinham os dons e se consideravam mais importantes, se consideravam mais espirituais. Aliás, o dom de línguas e o dom de profecia era o dom queridinho dos coríntios, e dividia esses irmãos que tinham esses dons dos demais irmãos que não tinham esses dons ou que não tinham um dom que os destacasse. Então, o apóstolo Paulo aborda esse problema. Apesar dessa diversidade de dons, ele quer dizer para a gente, existe uma unidade que esses dons produzem na igreja. Então, Paulo usa para a gente, em primeiro lugar, uma metáfora. A metáfora do corpo humano. Ele diz que a igreja é o corpo de Cristo. E é assim que ele inicia o seu ensinamento sobre a unidade orgânica da igreja, introduzindo uma metáfora, a metáfora do corpo humano. E Paulo gosta dessa metáfora, ele que mais usa, o que ele usa no Novo Testamento. Nós vamos encontrar aqui em 1 Coríntios capítulo 12, dos versículos 12 a 27, Paulo usando a figura do corpo humano para tratar do problema dos dons espirituais e da unidade da igreja. Nós vamos encontrar isso também em Romanos capítulo 12, em Efésios capítulo 4, em Colossenses capítulo 1, versículo 24, porque o corpo humano, ele tem uma lição preciosa para nos ensinar, e é isso que Paulo traz para a gente, para fazer essa comparação entre Cristo, ou o corpo de Cristo, que é a igreja, e o corpo humano, a igreja e o corpo humano. O corpo humano, Paulo vai dizer para a gente que ele tem muitos membros, e você conhece isso, acho que desde quando a gente é pequeno, que estuda ciências na escola, a tia da escola diz, o corpo tem cabeça, tronco e membros. Então a gente já vê que tem ali, na simplicidade, o corpo tem várias partes. E aí, quando é pensar pormenorizadamente nesse corpo, aí é que a gente não para de encontrar detalhes. Desde sua pele como maior órgão, os fios de cabelo, os olhos, os órgãos vitais, a vida, todas essas partes, ela tem importância. São diversos e variados membros, mas eles compõem um só corpo. O que Paulo quer ensinar para a gente? É que existe variedade e unidade no corpo humano. Por mais que haja diversos membros, diversos órgãos, eles compõem um só corpo. E essa é uma excelente metáfora do que seja a igreja de Cristo. Ela tem muitos membros, variados membros. A igreja é um organismo vivo. Paulo diz, o corpo de Cristo. E aí seus diversos membros são de tal formas unidos entre si, que eles formam uma unidade indivisível, indissolúvel, que é a igreja. Eles têm muitos e variados membros. E a igreja, o corpo vivo do Senhor, é essa unidade. Afinal, é isso que Paulo quer nos ensinar com a metáfora corpo de Cristo. Ele quer trazer para a gente a unidade da igreja de Cristo, que é uma das doutrinas características do apóstolo Paulo. Paulo é quem mais frequentemente fala a respeito dessa doutrina, da doutrina da unidade cristã, do corpo de Cristo, e é essa figura que ele vai trazer sempre para nos instruir quanto à unidade da igreja. Ele quer mostrar para a gente que, desde o início da carta, Paulo vem abordando esse tema da unidade, e ele vai atacando todos os problemas que eram referentes à divisão, trazendo a figura de corpo para exemplificar a ideia de unidade. Ele já havia mencionado nessa carta, ao tratar das divisões, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 13, dizendo que o corpo está dividido, que Cristo está dividido. É a pergunta que ele faz aos membros da igreja de Corinto, tratando a respeito da participação dos crentes na ceia ou nas comidas, na carne sacrificada aos ídolos. Paulo usa a mesma figura. Ele vai ensinar para a gente que nos tornamos participantes de Cristo ao tomarmos a ceia, ao participarmos do pão e ao participarmos do vinho, participamos do corpo de Cristo. E ele ensina de igual modo que aqueles que comem a carne sacrificada aos ídolos se tornam um com os ídolos, nos templos pagãos. Então Paulo usa essa ideia de corpo para ensinar para a gente a respeito da unidade da igreja. E o que mais? Ele ainda pontua no capítulo 11, quando ele está compartilhando a respeito da ceia do Senhor, a necessidade de discernimento na participação da ceia. Ele exige discernimento da participação do corpo. Ele menciona o corpo, mas a sua exposição mais detalhada no que diz respeito
a esse corpo é essa de 1 Coríntios, capítulo 12, de versículos 12 a 27, que hoje nós vamos ver os versículos 12 e 13, mas é somente aqui quando trata dos dons espirituais que Paulo dá para a gente uma exposição mais pormenorizada desse significado, desse corpo que tem diversos membros, mas é uma só unidade e indivisível. O que ele quer ensinar para a gente a respeito do corpo de Cristo, ou usando a metáfora do corpo de Cristo, que ensina a gente a respeito da unidade da igreja, ao mesmo tempo ele quer ensinar a respeito da variedade de dons. É uma outra lição que Paulo deseja ensinar, usando a figura do corpo, dizendo que a igreja é o corpo de Cristo. Assim como existem muitos membros no corpo humano, assim também existem muitos dons espirituais. Paulo está dizendo isso nesse capítulo. Se você voltar os seus olhos para o texto de 1 Coríntios capítulo 12, os versículos 12 e 14, ele pontuou isso para a gente. Eu vou ler o 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Ele ensina que existem muitos membros na igreja, existem muitos dons na igreja. Ele ensina que cada crente faz parte do corpo com os seus dons. Os versículos 15 e 16, ele questiona: se o pé disser eu não sou do corpo, ou disser a mão eu não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Ele vai ensinando para a gente que cada crente faz parte do corpo, tem o seu lugar no corpo, a sua importância no corpo. Ele ensina ainda para a gente a uniformidade deformaria o corpo. Os versículos de 17 a 20, ele diz: se todo o corpo fosse olho, onde é que estaria o corpo? Então não dá para existir essa uniformidade de dons na igreja. Paulo já vem tratando para a gente. E ele termina essa passagem dizendo que nem todos os crentes receberam os mesmos dons. Olha o versículo 29 e o versículo 30. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou são todos operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Ele ensina para a gente nessa passagem, essa variedade de dons, ela tem um objetivo. Não há essa uniformidade de dons na igreja, porque deformaria a igreja. E nem todos os crentes, é pontuado pelo apóstolo Paulo, recebem os mesmos dons. Porque ele quer ensinar para a gente o quê? Há uma variedade de dons no meio da igreja. E essa lição era muito importante para contrabalancear a ênfase desequilibrada dos coríntios. Os coríntios estavam enfatizando alguns dons, exclusivamente, especialmente o dom de falar em outras línguas, e querendo causar essa uniformidade, esse problema interno, os rachas. E como é que Paulo trata? Ele aborda os rachas internos causados pelo espírito sectário dos coríntios, a partir da doutrina da igreja, como o corpo de Cristo. Então, Paulo ensina a variedade de dons para mostrar a unidade, para mostrar que a manifestação do Espírito não causaria divisão no corpo. Então, a existência e o crescimento da igreja, que a gente precisa entender, brotam da unidade criada por Cristo através do Espírito Santo. É através da obra do Espírito Santo, através do Espírito Santo, que aquela unidade que Cristo criou, trazendo todos para perto de si, ela é manifesta. E é nesse contexto, então, que Paulo trata do batismo com o Espírito Santo. É nesse contexto de dons, nesse contexto de unidade, de obra do Espírito, que nós precisamos entender, então, o tema da nossa lição. O batismo com o Espírito Santo. O que significa o batismo com o Espírito Santo? E aí é o que eu quero trazer para a gente. O que faz com que diferentes membros sejam um. Essa é a pergunta que deve nortear o nosso pensamento e com que a gente deve, então, entender as diferenças entre nós. Somos tão diferentes entre nós. Como é que todos nós podemos ser um só corpo? E se for pensar em diferenças que existem na Igreja de Cristo, nós vamos ver as mais inúmeras diferenças que povoam a igreja cristã, ou que existem no meio do povo de Deus. Por exemplo, as diferenças de ministérios. Pessoas são cada uma direcionada para um ministério diferente no meio da igreja. Nós vamos encontrar diferenças de dons, como Paulo vem abordando aqui para a gente. Existem dons diferentes no meio da igreja. Temos diferentes experiências, diferentes temperamentos no meio da igreja. Nós temos procedências diferentes, famílias diferentes, raças diferentes, nacionalidades diferentes no meio da mesma igreja. Como é que tanta diferença pode ser conciliada? Como é que tantas diferenças podem ser um só corpo? Então é buscando responder essa pergunta que Paulo nos diz o versículo de número 13 da nossa passagem. É procurando responder a essa questão, como é que tantos diferentes podem se tornar um só? E aí Paulo responde no versículo 13: pois em um só Espírito
todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Qual é a resposta? Como é que os crentes podem se tornar um, com tantas divergências, tantas diferenças? Ele responde: todos os crentes genuínos foram batizados no mesmo Espírito. Então Paulo já diz para a gente, o batismo com o Espírito Santo é esse elo que une a igreja, é o que torna esse povo indivisível, é o que torna esse povo um só povo, é batizados no mesmo Espírito. E essa daqui é uma das passagens mais importantes do Novo Testamento para a nossa compreensão, para o nosso entendimento de um tema bastante discutido, bastante cheio de controvérsias nos nossos dias dentro da igreja, o batismo com o Espírito Santo. E essa passagem, ela levanta para a gente algumas dificuldades de interpretação na passagem. Por exemplo, o batismo aqui mencionado no versículo 13, que Paulo está falando, é um batismo literal ou um batismo figurado? Essa é uma das questões que levantam diferentes opiniões. Mas nós precisamos olhar para o contexto. Por isso eu comecei falando da figura do corpo, para que nós entendêssemos dentro do contexto o que Paulo está querendo dizer para a gente. Porque existem vários grupos. Por exemplo, existe o grupo que interpreta a figura do batismo aí como sacramentalistas. Eles olham para aí e vê o batismo como literal para alguns. Ele está se referindo ao batismo cristão, feito com água, em nome da Trindade. E é dessa experiência iniciatória que todos os crentes deveriam a sua unidade, esses argumentam. Então, os coríntios certamente haviam sido batizados com água, como nós já vimos lá no início do livro. E a referência a beber, também no versículo 13, ela reforça a ideia de que Paulo está falando dos dois sacramentos cristãos. Quem entende literalmente, ou como um sacramentalista, o batismo aqui no versículo 13, ele vai dizer que o batismo é uma referência ao batismo com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que o beber, no final do versículo, é uma referência à ceia do Senhor. No mesmo versículo, ele fala dos dois sacrifícios, ou dos dois sacramentos cristãos, o batismo e a ceia, que ele já havia se referido tanto no capítulo 10, como no capítulo 11. Então, essa é uma forma de entender, olhando literalmente para o versículo e tendo uma interpretação sacramentalista. Nesta linha, Calvino, por exemplo, interpreta a passagem como referindo-se ao batismo dos crentes, o qual, sendo eficaz pelo Espírito, incorpora o crente na igreja de Cristo e serve de base para a unidade cristã. E aí, essa não é uma interpretação impossível, a sacramentalista, mas é um pouco forçada. Olhar para cá e dizer que temos o batismo e a ceia do Senhor presente nesse versículo. Mas essa não é somente essa forma de interpretar. O batismo aqui é mencionado. É literal ou figurado? E aí entra outro grupo de intérpretes. Os intérpretes pentecostais, neopentecostais, bem como do movimento carismático católico, eles entendem essa passagem de um modo diferente. Eles tendem a interpretar essa frase: todos nos foi dado beber de um só Espírito, como se fosse uma referência de Paulo à experiência com o Espírito após a conversão, entendendo a primeira como a conversão e a segunda como essa experiência superior. Mas olhar para essa linha de interpretação, ela tem um obstáculo muito difícil de transpor, que é a interpretação que é dada do que Paulo se refere ao beber de um só Espírito. O beber nessa passagem, o verbo usado pelo apóstolo Paulo lá no grego, ele traz um tempo muito específico, uma forma muito específica do verbo grego. É o aoristo, que aponta para um ato único, já realizado, um ato consumado no passado, foi dado beber. Já aconteceu de uma vez por todas. Então, além disso, de interpretação acaba produzindo um efeito contrário ao que Paulo almejava aqui. Paulo almejava unidade, trazer os coríntios para o corpo, para entender a ideia de corpo. Se a gente entende como um beber posterior, as divisões aqui estavam justificadas. Então, divisões entre os cristãos e não unidade, era o que estava sendo aqui, se a gente olhar para essa passagem e entender esse batismo como se fosse uma referência de Paulo às experiências com o Espírito após a conversão. Então, parece mais natural a gente olhar para essa passagem e entender que Paulo está dizendo que todos os crentes verdadeiros já foram batizados espiritualmente e já lhes foi dado também um beber espiritualmente de Cristo.
Paulo está falando aqui, ele está usando uma terminologia do batismo de forma figurada, como também ele faz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2. Ele não está falando do batismo com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, literalmente, mas ele está usando numa linguagem figurada como Jesus usou lá em Mateus, João usou lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, dizendo que ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele toma o termo, não literalmente, mas de forma figurada. O que Paulo está fazendo aqui é usando a mesma terminologia da promessa de Jesus aos seus discípulos, de que seriam batizados com o Espírito Santo após a sua exaltação. E aí essa ideia desse batismo figurado. Outra dificuldade é a tradução da preposição que nós vamos ver aqui, da preposição grega en, que está aí no nosso texto em português, em. Essa preposição, a gente tem que ter cuidado porque ela pode ser traduzida de algumas formas diferentes, que eventualmente ela pode divergir de significado. Porque o em pode significar em alguma situação o próprio em português, ele pode significar o com, como pode significar o por. E aí a gente vê porque há tantas traduções, gramaticalmente não seria errado, ou estaria correto traduzirmos batizados por um Espírito. Como a gente pode ver na NTLH essa tradução. Ou batizados com um Espírito, ou ainda batizados em um Espírito, como nós vemos na maioria das traduções, na Revista Atualizada, na Nova Almeida, na Corrigida, na NVI, nós vamos encontrar essa opção, batizado em um Espírito ou com um Espírito, porque a maioria dos comentaristas, eles apoiam a tradução de batizados por um só Espírito, em um só Espírito, e abraçar essa tradução majoritária, nós vamos ver que torna o Espírito Santo o agente que nos batiza no corpo de Cristo. Então, este é o sentido quando nós olhamos para essa passagem. 4 princípios ficam aí para a gente parar e pensar quando a gente lê essa passagem. O que Paulo quer ensinar quando ele diz, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Por um só Espírito, nós todos fomos batizados em um corpo. E aí, apesar das dificuldades para entendermos com clareza tudo o que Paulo está querendo dizer nesse versículo, há esses princípios que eu quero pontuar aqui para a gente. E o primeiro deles é que quando Paulo está falando do batismo com o Espírito Santo, ele está ensinando para a gente, em primeiro lugar, que o batismo com o Espírito Santo acontece na conversão. E aqui, o batismo é algo simultâneo com a inclusão daquele que crê, daquele que atende ao convite do Evangelho. Quando ele crê, ele é incluído no corpo de Cristo e automaticamente ele é batizado pelo Espírito Santo ou com o Espírito Santo no corpo de Cristo. Na conversão, o pecador ele recebe o Espírito de Deus e ele passa então a integrar o corpo de Cristo. E pensar assim é pensar em harmonia com todo o ensinamento bíblico, é pensar em harmonia com o restante da Bíblia, que mostra a experiência normal do batismo com o Espírito Santo, coincidindo com a conversão. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, você vai ver essa experiência sendo equiparada lá no início da conversão, no momento da conversão, quando ele diz: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É no momento da conversão, quando o indivíduo é perdoado, o indivíduo é salvo, ele é batizado, como o Paulo coloca aqui escrevendo a Tito, ou quando lemos Atos 2:38, ou olhamos para Romanos capítulo 5, versículo 5, ou até mesmo Atos 11:17, você pode anotar essas passagens e lê-las depois, é que nós somos batizados pelo Espírito, recebemos o Espírito no momento da nossa conversão, para que possamos de fato confessar Jesus como nosso Senhor, e que são selados no momento da nossa conversão, nós somos selados por esse mesmo Espírito. Todos os que creem genuinamente em Cristo Jesus, como nós lemos lá em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, que por um só Espírito nós somos selados, depois de ouvir a palavra e ter crido. É isso que lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22, ou Efésios 4:30, nós somos ensinados. É que no momento que nós cremos, nós recebemos o Espírito, nós somos selados pelo Espírito, nós somos batizados com o Espírito. Essa é uma das coisas que faz com que os diferentes membros do corpo se tornem um. É o que Paulo quer dizer para a gente, todos fomos batizados no mesmo Espírito. É o elo, é o que nos torna um só povo, é o mecanismo de junção e não de separação.
Por que tantas discussões a respeito do tema? E torná-lo algo que divida os crentes. Você ainda não recebeu o Espírito. Você tem que buscar o Espírito, sendo que todos professam a fé em Cristo Jesus. Então, nós precisamos entender que o batismo com o Espírito Santo acontece no momento da conversão. É pela recepção do Espírito Santo que os crentes são unidos, batizados pelo Espírito no corpo de Cristo. Os que insistem que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da bênção da conversão, uma obra especial da graça desfrutada por alguns e não por todos os crentes, eles vão deixar de perceber que é o que dá unidade ao corpo de Cristo, que é exatamente o fato de todos os crentes genuínos terem sido batizados pelo mesmo Espírito e de terem sido regenerados, que tornam eles parte do mesmo corpo. Então, eu queria guardar esse princípio. O primeiro princípio, o batismo com o Espírito Santo, ele acontece no momento da conversão. É somente pelo lavar renovador e regenerador do Espírito Santo que nós somos salvos e incluídos no corpo de Cristo. Mas o que mais eu preciso guardar aqui como princípio dessa passagem, que é tão controversa e fonte de tantos debates entre os cristãos? Em segundo lugar, é que, apesar de diferentes, todos os crentes passaram pela mesma experiência. Qual é essa experiência? O beber de um só Espírito. Não se refere igualmente a um nível ou a um estágio subsequente da experiência cristã, mas é o mesmo ser batizado pelo Espírito que recebe ou bebe desse mesmo Espírito. Se você ler o versículo novamente, você vai entender isso. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um Espírito. Ele não está falando de duas experiências diferentes, ou de uma anterior e outra posterior. Ele está se referindo à mesma experiência. De igual modo, a relação entre o batismo pelo Espírito Santo e a terminologia de água pode ser vista em João, por exemplo, que o Espírito é esse água que bebemos, beber daquela água, beber dessa fonte. O Espírito é sempre associado à água, nós vamos ver isso. E mais uma vez, o ponto de Paulo aqui é que todos aqueles diferentes membros do corpo de Cristo, eles partilham da mesma experiência. Eles bebem do mesmo Espírito. Eles são unificados por obra desse Espírito. Então, apesar de diferentes, todos os crentes, genuínos crentes, eles passaram pela mesma experiência. Eles beberam de um mesmo Espírito. Segundo princípio, ou terceiro princípio, que eu quero ficar claro aqui dentro dessa passagem, é que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência iniciatória. O batismo com o Espírito Santo é algo que está no início da vida cristã, de cada crente verdadeiro, de cada crente genuíno. Todos os verbos dessa passagem estão num tempo e modo da língua grega que apontam para um evento ocorrido no passado. É o aoristo do modo indicativo. E, na verdade, em nenhum lugar, você não vai encontrar nenhuma vez na Bíblia, uma ordem, uma indicação, um mandamento, uma sugestão a você buscar o batismo pelo Espírito Santo após a conversão. Pelo contrário, na verdade, em nenhum lugar na Bíblia vai comandar os crentes, vivendo após o dia de Pentecostes, a buscar essa experiência. Eles são reconhecidos como tendo sido batizados, como tendo o Espírito de Deus. Na expressão batizar com o Espírito Santo, o verbo ocorre no tempo futuro, batizará, só acontece antes de Pentecostes. Se a gente lê, por exemplo, Mateus capítulo 3, versículo 11, Marcos 1, versículo 8, Lucas 3, versículo 16, Atos 11, 16. Mas após o Pentecostes, os crentes são reconhecidos como já tendo sido batizados com o Espírito Santo, que é o caso aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Então, a experiência do batismo com o Espírito Santo é uma experiência iniciatória, introdutória. É quando o indivíduo inicia a caminhada cristã. E nós não vamos encontrar em nenhum lugar da Bíblia uma indicação a buscar um Espírito ou a um batismo depois da experiência de conversão. É interessante aqui que uma das melhores obras escritas a respeito do batismo com o Espírito Santo é do Errol Hus. Ele escreveu o livro O Batismo com o Espírito Santo, da editora Fiel. E antes de tornar-se reformado, Hus, ele foi membro ativo do movimento carismático,
quando ele percorreu todos os tipos de experiência do pentecostalismo, inclusive línguas, ele diz na página 43. E é nesse livro, então, que a tese que ele defende, que a gente concorda plenamente, é que os cristãos, eles podem ter experiências legítimas e edificantes após a conversão, mas eles devem nomear ou usar as terminologias corretas para identificar essas experiências, e não dizer que é o batismo com o Espírito Santo, porque essas experiências, elas são possíveis, elas existem, mas elas têm um nome específico, e ele demonstra como nenhum batismo do Espírito, ou qualquer experiência de crise é prometida, recomendada, oferecida, e menos ainda, ordenada no Novo Testamento. A tese que ele levanta aqui é de que o batismo, como a gente está pontuando, ele é uma experiência introdutória, iniciatória. Então, primeiro, o batismo com o Espírito Santo acontece na conversão, e apesar de diferentes crentes, todos os crentes passam pela mesma experiência, os genuínos crentes. E terceiro, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência iniciatória. Quarto, para a gente caminhar, é uma experiência universal. E não era só dos coríntios. E não era só daqueles irmãos que estavam passando por problema ou só recebendo aquela carta de Paulo. Paulo se refere não somente aos coríntios, como tendo sido batizados com o Espírito. Mas se você olhar para os versículos, todos os crentes. A palavra todos aí ocupa uma posição bem enfática na frase original. E ele está argumentando que todos os crentes, e ele diz, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, já foram batizados com o Espírito Santo e que, portanto, eles são um com Cristo, fazem parte do corpo de Cristo, eles foram inseridos na comunidade cristã, eles trazem a unidade dos diversos dons, fomos todos feitos participantes de um mesmo Espírito. Então, o objetivo de Paulo, olhando para o contexto de 1 Coríntios, olhando para o capítulo 12, para o problema que Paulo estava tratando, o sentido que Paulo quer trazer com o batismo do Espírito Santo é esse. É uma experiência que une os crentes, é a experiência introdutória, é a experiência de conversão, e é o que mostra que não está limitado à igreja de Corinto, nem a um grupo especial de cristãos, mas a todos foram batizados em um só corpo, nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber um só Espírito. Então, a passagem parece muito clara, mas aí surge um grupo. Dentro do movimento pentecostal clássico, alguns insistem que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência diferente, é uma experiência distinta da conversão, e que, portanto, nem todos os crentes experimentaram esse batismo ainda. É interessante que essa experiência distinta na argumentação, para eles o batismo com o Espírito Santo acontece não na conversão, não é aquela experiência introdutória que eu pontuo até agora, mas isso que é uma experiência posterior, é uma experiência diferente e é testificada por algo externo específico. A experiência do batismo com o Espírito Santo, na opinião desse grupo, ela é testificada pelo falar em línguas estranhas. E essa insistência por esses irmãos, ela é baseada numa leitura, vamos dizer assim, das narrativas sobre batismo, nas experiências, baseadas na leitura das experiências narradas lá no livro de Atos. E nós vamos encontrar, por exemplo, uma experiência lá em Atos, no dia de Pentecostes. Então, como no dia de Pentecostes, aqueles que já seguiam a Jesus, eles receberam essa segunda experiência. E então isso foi testificado por falar em outras línguas. Ele vê a passagem, por exemplo, lá da casa de Cornélio, quando o Espírito vem sobre os gentios. Eles não, como lá na casa de Cornélio, aqueles que já criam, eles receberam o Espírito Santo numa experiência posterior. Ou então, como lá em Éfeso, em Atos capítulo 19, quando o Espírito é derramado também sobre aqueles que eram seguidores de João Batista, que tinham ouvido a chegada do Espírito Santo. Então, eles leem essas passagens e dizem, é uma experiência posterior à conversão, é uma experiência diferente da conversão. Mas, contudo, nós precisamos olhar essas experiências no contexto em que elas aconteceram. São experiências que aconteceram no início da igreja cristã, e essas experiências, elas tinham um objetivo. Quais eram os objetivos? Elas tinham como objetivo mostrar que Deus estava aceitando na sua igreja, não somente os judeus, como em Atos 2, na festa de Pentecostes, e o Espírito foi derramado sobre todos aqueles judeus reunidos naquele lugar, mas também
ele foi derramado sobre os samaritanos, no capítulo 8, que era a ideia de inserção no corpo, recebidos e reconhecidos no meio do corpo, no corpo de Cristo. Foi derramado sobre os gentios, lá na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10. E foram derramados também, o Espírito foi derramado também sobre os fiéis seguidores de João Batista, que não tinham ouvido da chegada do Espírito, em Atos capítulo 19. E o que representa isso? Representando os crentes vivos na transição da antiga para a nova aliança. Então nós vamos ver que naquele contexto era essencial que os cristãos tivessem essa demonstração externa. E o falar de línguas foi essa demonstração de que a eles foi dado também do mesmo Espírito. Que os gentios foram aceitos na comunidade, porque eu não sei se você vai lembrar dessa guerra que existia entre os judeus. Os judeus se converteram e muitos deles permaneceram sectários, separatistas, e olhavam para os gentios como imerecedores de receber a salvação, ou de receberem o evangelho. E então, sob perseguição, que os cristãos saindo de Jerusalém, por onde passavam, eles pregavam a todo mundo, como Jesus tinha mandado lá em Marcos capítulo 16, ou em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A ordem de pregar o evangelho a toda a criatura tinha sido dada. Eles pregavam, mas achavam que era um grupo especial de crentes por terem o Espírito Santo. Então o Espírito vem sobre todas as classes de pessoas, para demonstrar que o Senhor demonstrou aceitação na sua igreja, de todas as classes de pessoas. Então, o batismo com o Espírito Santo, mais uma vez, é a expressão da unidade do corpo. Todos somos um só em Cristo. É interessante ainda a gente pontuar que, dentro desse contexto, que a experiência de Atos, ele testificava da graça e do poder de nosso Deus, mas não podem ser tomadas como paradigma para a igreja. Aliás, é um texto histórico. Nós não podemos formular doutrina em cima de experiências específicas, mas em todas as experiências de batismo com o Espírito Santo, narradas em Atos, nós vamos perceber que havia a presença de um apóstolo. E nós cremos que o ensino normativo que se encontra nas cartas é que esses apóstolos escreveram às igrejas, como em 1 Coríntios, onde Paulo já assume que todos os seus leitores haviam sido batizados com o Espírito Santo. Nós vamos notar que, após dizer que todos os crentes foram batizados com o Espírito Santo, aqui no 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, ele declara que nem todos falam em línguas. Não é evidência o falar em línguas de um batismo com o Espírito Santo. O que essa passagem quer ensinar? O que esses dois versículos de 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 e 13 quer ensinar para a gente? A gente pode dizer assim, em súmula ou em resumo, esses dois versículos ele coloca diante de nós, diante dos coríntios, mais um princípio teológico para orientar a eles e a nós também quanto às manifestações espirituais. O princípio é que todos os crentes verdadeiros, independente dos diferentes dons que receberam, eles compartilham de uma unidade básica provida pelo Espírito Santo, a unidade do corpo de Cristo. Assim como os diferentes membros do corpo humano são unidos entre si através do mesmo sangue que os irriga, assim também os diferentes membros do corpo de Cristo estão unidos pelo mesmo Espírito que habita neles e de quem eles bebem espiritualmente. Queridos, essa passagem ela é relevante para entendermos isso e percebermos que ela traz implicações para os nossos dias. E é fundamental entendermos isso e assimilarmos isso e formarmos uma opinião bíblica a respeito disso, porque há implicações para os nossos dias. E eu queria pensar nessas implicações aqui rapidinho. Primeira implicação: o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que acontece na conversão. Não é algo que acontece posteriormente. Isso precisa ficar claro para a gente. Não se trata de algo a ser buscado depois da conversão. Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, assim que foram justificados de seus pecados, eles não precisam pedir para serem batizados com ou no Espírito Santo. É algo que acontece simultaneamente. Ninguém pode crer se não for pela obra do Espírito no coração dessas pessoas. Se o Espírito não for derramado no coração dessas pessoas, é por obra do Espírito que as pessoas, recebendo o Espírito, que elas recebem a fé e creem no Senhor. Outra implicação para os nossos dias, que eu preciso também entender e guardar no meu coração. E aí minha maquininha aqui deu um problema, eu não consigo passar para vocês. Mas em segundo lugar, o Novo Testamento, ele ensina para a gente, e ele nos exorta a buscarmos a plenitude do Espírito Santo. Não é porque
o batismo aconteceu lá e nós estamos afirmando que é uma experiência introdutória, que nós negamos as experiências com o Espírito Santo. Nós podemos experimentar mais e mais do Espírito de Deus após a nossa conversão. Como Efésios 5:18 ensina para a gente, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E essa é a nossa busca, um batismo mais um enchimento. Os enchimentos eles podem acontecer e é nosso dever vivermos no poder do Espírito Santo, sendo guiados pelo Espírito Santo, sendo santificados pelo Espírito Santo. É nosso dever continuar progredindo em enchimento, em crescimento, em expansão da ação desse Espírito em nossas vidas. Então, o Novo Testamento nos exorta a buscarmos a plenitude desse Espírito, a sermos cheios desse Espírito. Então, nós não estamos negando as experiências espirituais. Nós podemos experimentar mais e mais do Espírito de Deus após a nossa conversão. Crescer nessas experiências, desfrutar delas, embora elas não sejam normativas, nem essenciais para a salvação. Mas nós podemos e devemos, é o nosso dever, crescer nessa experiência, nesse progresso, nessa plenitude do Espírito. E aí eu queria pontuar ainda outra implicação para os nossos dias, é que Deus é soberano para conceder dons a quem Ele quiser. Quando eu paro para pensar nisso, nós não estamos negando que Ele pode dar o dom de línguas hoje, por exemplo. Ele pode dar o dom de línguas, se Ele quiser e se for a vontade dEle. O que nos parece claro, no entanto, é que Ele dá esse dom, Ele não vai dar esse dom a todo mundo. E que Ele não é mais a evidência do batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, como foi no livro de Atos, por exemplo. Mas uma coisa deve ficar clara. Se Deus concedeu o dom de línguas, esse dom deve ser exercitado de conformidade com as orientações claras da palavra de Deus. Não é algo para colocar o indivíduo em destaque, não é algo para para trazer edificação, como nós vimos na lição passada. Então, o falar em línguas, o apóstolo Paulo nos dá uma norma aqui, em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 27 e 28. Se esse dom for dado, como ele deve ser exercido? 1 Coríntios 14, 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e que haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Deus pode dar o dom de línguas ainda hoje? Pode. Mas esse dom ele deve ser exercido dentro desse contexto. E é interessante, nós vamos perceber isso mais adiante nas nossas lições a respeito do dom de línguas, vamos pensar com mais detalhes. Mas hoje eu queria trazer alguns pontos para a nossa reflexão aqui, caminhando para um encerramento da nossa lição. Primeiro, eu queria que você pensasse sobre a sua experiência com o Espírito Santo. A minha pergunta agora, depois dessa lição, é: você já recebeu o Espírito Santo? Você já é batizado com o Espírito Santo? Se sim, quais evidências que você tem e que demonstra que você já foi batizado com o Espírito Santo? Será que é essencialmente um falar em línguas estranhas? Ou será que o fato da consciência do pecado, o desejo pelo arrependimento, o próprio arrependimento, a nova vida que você vive, deixando para trás as velhas coisas e adquirindo os novos hábitos que glorificam a Deus, será que são evidências de que você tem o Espírito Santo? Será que a sua consciência de pecado, de santidade, o seu desejo por adorar a Deus, a sua vontade por obedecer os mandamentos de Deus, será que são evidências suficientes para você saber que você foi batizado no Espírito Santo? O que mais? Como nós devemos entender as experiências narradas por nossos irmãos pentecostais, de que foram batizados com o Espírito depois da conversão e que falaram línguas estranhas naquela ocasião? Como é que eu posso parar para entender isso? Eu não quero me alongar muito nesse ponto e trazer o terceiro. Por que que existe tanta divisão nas igrejas evangélicas sobre o assunto que era para ser causa de unidade? Assunto referente ao Espírito Santo. Há muitos equívocos em nossos dias a respeito da obra do Espírito Santo. Muita gente tem criado um Deus à parte com o Espírito Santo, um Deus diferente, como se fosse um Deus modal e que agora Ele está dessa forma e que Ele é glorificado nele mesmo. Nós esquecemos do ministério do Espírito, nós esquecemos da obra do Espírito, o que Ele vem fazer. E o ministério do Espírito é de glorificar a Cristo, de esclarecer a mente dos crentes, de conduzi-los a Deus, de implementar neles a obediência, o amor ao Senhor. E muitas pessoas querem tirar o paletó e dizer que o Espírito está aqui e passar e todo mundo cair de uma vez. Ou então fazer todo mundo rir, as fileiras se desmoronarem diante dele. Gente, nós não encontramos isso na Bíblia. Então,
que nós podemos entender como esse tempo, tantos assuntos, tantas discussões referentes à obra do Espírito Santo. Eu queria concluir isso aqui, esse momento, pensando nisso. A igreja, ela não pode estar dividida, arrogando estar unida. A obra do Espírito foi nos batizar num corpo, nos inserir em um corpo. O batismo com o Espírito Santo é a aplicação da obra de Cristo e a nossa inserção neste corpo, nesta comunidade. Somente quem tem o Espírito do Senhor é que é capaz de crer no Senhor, de andar no caminho do Senhor, de se dobrar ao Senhor, de obedecer ao Senhor. Eu queria encerrar com uma oração, rogando ao Senhor que nos esclarecesse a mente, que o próprio Espírito de Deus nos ajudasse a guardar no coração essas verdades, a viver debaixo da disposição do Senhor. Vamos orar? Nosso Deus bondoso e soberano, muito obrigado por Tua palavra, Senhor, que nos conduz para mais perto do Senhor, que nos ensina um modo pelo qual nós devemos viver e agradar o Senhor. Muito obrigado, Pai, porque na Tua infinita bondade, o Senhor nos preservou a Tua palavra para nos trazer essa instrução e nos ensinar o modo como o Senhor age, para nos trazer para perto do Senhor, para nos inserir nesta comunidade santa que é a igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo, e nos tornar úteis. Obrigado pela ação do Teu Santo Espírito, que um dia esclareceu a nossa mente e nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo iminente, Senhor, e nos trouxe para o Senhor. Obrigado porque o Teu Espírito nos habilita com dons. Obrigado porque o Teu Espírito, Senhor, é a garantia de que somos Teus. Obrigado porque, pela ação do Teu Espírito, nós podemos glorificar o Teu nome. Ó Deus, que a obra do Teu Espírito permaneça crescente no meio do Teu povo. Que possamos almejar e anelar por progredir em sermos cada vez mais cheios do Teu Santo Espírito. Que haja uma dedicação na vida da igreja a buscar ser cheia do Espírito Santo e não se entregar às controvérsias, não se entregar aos vícios, não se entregar às falácias nem à sua própria vontade. Ó Pai, muito obrigado por esta lição. Obrigado por essa porção da Tua palavra mais uma vez. Nós oramos gratos. Em nome de Jesus. Amém.